Tiago, capítulo 1. Versículo 23. (22, 23, 24 e 25). Quem achou, diga aleluia. Na minha tradução, diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Irmãos, podeis assentar. Quero aqui dar os meus parabéns em nome da família Shekinah Carliandra, apesar da ausência do pastor Alessandro, do Valdenilson, da Cremilce, do Tiago Duarte e da Ariana, amém? Que Deus possa abençoar vocês abundantemente e que vocês estejam a cada dia mais despertados na presença do Senhor. Queridos, nós vamos falar hoje sobre o perigo da religiosidade. A Bíblia fala desse tema. Deus alertou o povo de Israel por causa desse perigo. Jesus também, nos evangelhos e também as cartas do Novo Testamento, nos alertam a respeito do perigo da religiosidade. Muitas pessoas fazem confusão entre cristianismo, entre viver o evangelho, entre ser salvo e ser religioso. Ser religioso, queridos, para ser bastante objetivo no conceito, ser religioso significa tão somente ter uma religião. Já disse aqui em outras oportunidades, e vou repetir nessa noite, existem mais de 12.000 religiões no mundo. Então, para quem quiser ser religioso, tem com fartura. Só que a religiosidade, ela não salva. O simples fato de ter uma religião não salva. Pastor, e se for uma religião verdadeira? Aí eu vou dizer assim, depende. Daqui a pouco você vai entender por que desse depende. Mais de 12.000 religiões no mundo e todas elas se dizem detentoras da verdade com respeito à vida eterna ou da espiritualidade. Só que se você for analisar essas religiões, você vai chegar a uma conclusão de maneira muito fácil, muito simples, muito rápida, sem precisar se aprofundar muito, que são religiões que pregam coisas muito diferentes uma das outras. Todas dizem, nós falamos a verdade, nós pregamos a verdade, nós cremos na verdade, mas elas são muito diferentes. E a gente chega a uma conclusão muito rapidamente de que, todas elas se dizem detentoras da verdade e são diferentes, muitas estão enganadas, ou enganando-se, ou são falsas, porque só existe uma verdade. Alguém aqui sabe o nome dela? Quem é a verdade?
Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é a verdade que transforma. A verdade de Deus e a palavra de Deus é a verdade que nos leva para o céu, que transforma o homem. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, singularidade, é a única. Ainda que nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: não existe verdade absoluta, mas Jesus é a verdade absoluta. Todas as outras, e eu vou afirmar aqui, pseudo-verdades, elas não se sustentam. Ela não tem uma total confiabilidade. Ela é imperfeita. Ela tem limites. Mas Jesus é a verdade absoluta. Jesus, ele é a verdade e ele sustenta essa verdade pela palavra do seu poder. E nele não há mudança. As pseudo-verdades que existem no mundo, elas mudam de acordo com a cultura e com os tempos. Mas Jesus é a verdade que permanece para todo sempre. Nele não há mudança e nele não há sombra de variação. O nosso Deus é a verdade absoluta. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil de entender que ter uma religião não é suficiente. Mesmo que essa religião seja verdadeira. Vou particularizar aqui a religião de Jesus Cristo. O evangelho que ele pregou, que ele ordenou para que os apóstolos pregassem, e que foi pregado por todo mundo já há mais de 2000 anos, e alcançou a mim e alcançou a você. Esse evangelho que, quando chegou nas nossas vidas, nos impactou. O amor de Deus nos comoveu, e nós nos rendemos à graça inexplicável de Jesus. E fomos tocados pela palavra de Deus, tocados pela verdade absoluta que é Jesus, que é o seu evangelho, que é a sua palavra. Passamos a viver em novidade de vida na terra. E a cada dia, queridos, que nós, cada dia, cada semana, cada mês e cada ano, nós precisamos ser cada vez mais intensos no nosso viver com Jesus. Existe uma expressão usada pelos cristãos evangélicos, que também tem fundamento na Bíblia, que fala sobre a questão do primeiro amor. O primeiro amor. E no primeiro amor nós servíamos, adorávamos e amávamos ao Senhor de forma incondicional. É ou não é? Não era assim? Não existia tempo ruim para nós adorarmos ao Senhor. Chuva não segurava o crente em casa. Vento nordestão não segurava o crente em casa. Porque ele queria estar na casa de Deus. Ele queria estar na presença de Deus. Ele queria sentir Jesus na sua vida junto com a família de Deus. O prazer dele era estar na casa do Senhor. Era uma coisa linda, maravilhosa. E nós precisamos a cada dia sermos mais intensos com respeito a esse viver com Cristo. Me entenda. Eu não estou falando de religião. Talvez eu vá falar agora, então somente agora. Assembleia de Deus. Não estou falando de Assembleia de Deus. Não estou falando de religião. Eu estou falando de viver intensamente Cristo. Como escreveu Paulo aos Gálatas: não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o Senhor da minha vida. É a inspiração dos meus pensamentos. É a inspiração dos meus desejos. É a razão das minhas decisões. Eu vivo por Ele e para Ele. Viver é Jesus.
Só que existe um perigo da religiosidade, mesmo quando nós estamos na religião verdadeira, levando em consideração que Cristo é a verdade. Portanto, verdade absoluta, e nós estamos com ela. Toda convicção que nós vivemos numa religião verdadeira, porque nós não vivemos palavras escalafobéticas, nós vivemos Cristo em nossa vida. Cristo é Senhor das nossas vidas. Ele tem o domínio sobre nossas vidas. Mas se nós não crescermos em intensidade com o passar do tempo, ou pelo menos não mantermos acesa a chama da adoração, da devoção, da entrega ao Senhor Jesus, nós corremos o risco de viver, mesmo dentro de uma religião verdadeira, que é só uma que existe, a de Jesus Cristo, é do Evangelho, mesmo assim viver uma vida tão somente de religiosidade. A vida de religiosidade, ela se parece com a vida com Cristo. Se parece com uma vida intensamente em Cristo. Se parece, tem a aparência de. Vou mostrar para os senhores daqui a pouco. Tiago nos alerta aqui, no versículo 22, segunda tradução da minha Bíblia que eu estou usando hoje, diz assim: não se limite, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. O primeiro sinal, ou o primeiro sintoma de que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, que serve a verdadeira religião, que é o Senhor Jesus, que ele parou de viver para Cristo e começou a viver uma vida religiosa, é que ele passa a tão somente ouvir a palavra. Ele a ouve e só ouve. Como disse aqui na tradução, eles não põem em prática. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados os que guardam a palavra dessa profecia. Não adianta só lermos, não adianta apenas ouvirmos, nós precisamos pôr em prática as palavras desta profecia. A palavra de Deus. Quando nós começamos a viver uma vida religiosa, uma vida que é aparente, lembra, tem uns resquícios de cristianismo, de vida intensa com Cristo, nós apenas ouvimos a palavra, nós não vivemos mais. Não existe mais uma entrega a Deus, não existe mais uma rendição a Deus. Nós vivemos segundo os nossos conceitos, ou segundo os conceitos de outrem lá fora, mas Jesus não é mais Senhor. O Espírito Santo não é mais consolador e não é mais conselheiro do crente, porque ele parou de viver Jesus, ele parou de pôr em prática a palavra, ele passou apenas a ouvir. E está começando a cair na esparrela de uma vida religiosa. E é perigoso, irmão, porque parece-se com o cristianismo, parece-se com o evangelho, mas não é evangelho. Continuando aqui, Tiago: do contrário, só enganarão a si mesmos. Ou seja, se não põe em prática, é engano. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Irmãos, a palavra de Deus nos expõe a realidade que nós somos. A palavra de Deus faz isso. Ela expõe as nossas imperfeições. Quando a palavra de Deus está sendo exposta, quando ela está sendo explanada, quando ela está sendo interpretada, é como se nós estivéssemos diante de um espelho, o espelho de Deus. E Deus mostrasse: ó, você está falho aqui, você está imperfeito aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa largar isso aqui, você precisa transformar aquilo outro ali, porque há imperfeições em você. Todas as vezes que a palavra de Deus é expressa,
Deus está falando conosco e nos mostrando: você precisa ser melhor. Se você se julga perfeito, continue buscando a perfeição em Deus. Se você se julga santo, é como disse a palavra também no livro de Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se ainda. Se você se julga puro, seja mais puro ainda. Se você se julga lavado e remido no sangue de Jesus, continue debaixo dessa libertação. Não corra, não saia debaixo do sangue do Cordeiro. Permaneça debaixo do sangue. Permaneça santo. Permaneça puro. Porque nós precisamos viver intensamente Jesus Cristo. As pessoas precisam ver Jesus em nós. A expressão da nossa vida precisa ser uma pregação eloquente de que Jesus transforma a vida do ser humano na terra. Nós precisamos vivenciar Jesus. E Tiago conclui aqui, eu estou usando esse texto como introdução, no versículo 25, que diz: se vocês não forem tão somente ouvintes, mas decidirem pôr em prática, é o que ele quer dizer quando ele começa assim: se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram. Olha a promessa: para aqueles que ouvem, observam, foram libertas por essa palavra, perseveram em obedecê-la, em pôr em prática, sem esquecer do que ouviram. Se fizer essas 5 coisas, a promessa é a seguinte: serão felizes no que fizerem. Serão bem-aventurados naquilo que fizerem. Aonde colocar a planta dos pés, Deus vai dar por herança. Aonde você pôr a mão, Deus vai florescer, vai frutificar, porque você está debaixo da lei do Senhor. A lei que liberta, a lei aonde nós estamos perseverando nela, e a promessa de Deus para os que perseveram na palavra é bem-aventurança, é sucesso, é sermos felizes. Esse é o propósito de Deus com a palavra: nos tornar felizes, apesar das aflições dessa vida, e nos garantir a felicidade eterna quando chegarmos no céu. Nós não vamos gozar a felicidade eterna no céu, nós já gozamos ela aqui. Nós já sentimos a alegria de ser salvo aqui, pelo prazer que temos em vivenciar a palavra do Deus que nos salvou. Por essa alegria, nós já sentimos como se fosse, desculpa a expressão, não acho outra, um aperitivozinho da alegria imensa, imensurável, que nós vamos sentir na eternidade. A verdadeira felicidade se encontra quando o ser humano vive prazerosa e voluntariamente na presença do Deus que o criou. Em qualquer outro lugar ele vai procurar alegria e felicidade. Falsas alegrias. Alegrias momentâneas. Falsas felicidades. Mas a verdadeira felicidade, anote aí, nós só vamos encontrar na presença de Deus. Se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, priorize Deus e a sua palavra. Viva de forma perseverante a palavra de Deus. E você vai experimentar, já nessa terra, já nessa fase da vida, da nossa existência, a alegria que Deus pode proporcionar ao homem e à mulher. Essa é a proposta de Deus. Mas como disse, quando nós paramos de vivenciar a palavra, de pôr em prática a palavra,
e começamos a ser tão somente ouvintes, nós caímos, como eu já disse, no laço, nem laço, na esparrela da vida religiosa, uma vida de aparência. Lembra-se muito, lá longe, parece que é um crente, parece que é um cristão, tem assim uns traços, mas não é, porque acabei de expor a vocês aqui em rápidas palavras, o que significa ser um cristão autêntico. Se não vivenciamos, se não colocamos em prática a palavra, não somos verdadeiros. E como disse Tiago, estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando algumas pessoas. Mas deixa eu te dizer, nós não estamos enganando Deus. Deus nos conhece. Como já foi cantado aqui nessa noite, Deus nos sonda. Sabe o que vocês veem quando olham para mim? O que está no exterior. Mas Deus, quando me olha, Ele prescruta a minha alma. Ele vai até a divisão da alma e do meu espírito. Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe se há sinceridade genuína entre eu e Ele. Ele sabe. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Cristo. Ele sabe. O olhar de Deus é mais poderoso do que qualquer ressonância magnética. Nem compara. Deus nos conhece. Nos dias de Isaías, 130 anos antes do cativeiro babilônico, deles serem cativos para a Babilônia, 130 anos antes, o povo de Israel vivia uma vida dúbia, ou dupla, como queiram. O povo de Israel vivia adorando a Deus e as idolatrias. As idolatrias e Deus. Sacrificava a Deus de tarde, e de manhã estava sumindo lá nos outeiros, para sacrificar aos ídolos, a Baal, aos Baalins e outros tantos. E se você ainda não ouviu isso, acredito que já, mas vou repetir mais uma vez, porque pelo menos eu já disse isso algumas vezes aqui. Deus exige de nós exclusividade. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Josué, quando falou com o povo de Israel, instantes antes de entrarem na terra prometida, ele disse assim, vocês escolham, vocês decidam, se o Senhor é Deus, sirva-o. E nessa noite, em nome de Deus, pelo Espírito de Deus, eu faço a mesma pergunta a tantos quantos estão aqui nessa noite. Se o Senhor é Deus, por que você não serve com seu coração inteiro? Por que o teu coração está dividido entre Deus e outras coisas? Por que muitas vezes coisas ou pessoas têm prioridade na sua vida em detrimento de Deus? A pergunta que Josué fez cabe-nos nessa noite. Se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. E como dizia, nos dias de Isaías, o povo vivia cocheando entre dois pensamentos, como disse Joel, se não me falha a memória. Termo pesado, na corrigida. Não sei como é que é na atualizada, mas no corrigida, cochear entre dois pensamentos. Fala de irracionalidade. Na verdade, quando eu e você não consideramos e não reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, nós passamos a ser para Deus como pessoas irracionais.
porque nós não queremos reconhecer que nele existimos e nele nos movemos. Ele é o doador da nossa vida. E nós só estamos vivos porque ele nos deu a vida. E se somos salvos, só somos salvos pela sua graça. Quando nós começamos a cochear entre dois pensamentos, a ficar querendo adorar a Deus aqui é outra coisa lá, nós somos tratados por Deus como pessoas que perderam a razão, perderam o siso. Existem algumas expressões interessantes no Velho Testamento. Pessoas que fizeram loucura em Israel, perderam a sanidade mental. É o que quer nos dizer essa expressão. E o povo de Israel vivia assim, vivia cocheando entre dois pensamentos. Só que embora nós possamos estar nos enganando a nós mesmos, por não estarmos mais colocando em prática a palavra, mas apenas ouvindo e cocheando entre dois pensamentos. Põe em prática ou não põe? Põe ou não põe? Nós estamos nos enganando e nós estamos nos afundando gradativamente numa vida religiosa. E aí, irmão, é trágico. Sabe por quê? Para nós que fazemos profissão de fé no nome de Jesus, a religião verdadeira. Eu disse a religião verdadeira. Viver uma vida religiosa no meio da religião verdadeira é trágico. É como morrer de sede do lado de um rio. É como morrer de fome do lado da casa de pão. É como morrer de uma doença do lado do hospital, ou dentro de um hospital. É trágico. Quantos de nós que temos vivido vida religiosa? Mas o Espírito de Deus, nessa noite, está aqui. E Jesus veio aqui para pegar você pela mão e te trazer de volta para Ele. É forte, né? Que é isso, pastor? Eu já aceitei Jesus. Mas você está vivendo uma vida religiosa. Você precisa voltar para Jesus. Perdidos na casa do Pai. Vivendo uma vida religiosa. Vou aqui apontar algumas coisas, ou pontuar algumas coisas no capítulo 48 de Isaías. Se você quiser me acompanhar, abra aí. Mas vai ser a minha tradução, hein? Aí tem que ter paciência, o Renatinho. Isaías 48, a partir do versículo 1. Deus trata, através do profeta Isaías, com o povo de Israel por causa da sua vida religiosa. Conhecia o Deus verdadeiro, sabia a forma de agradar ao Deus verdadeiro, sabia como adorar o Deus verdadeiro, só que vivia uma vida religiosa. Vida religiosa não agrada a Deus, porque a vida religiosa não muda, vida religiosa não transforma. A vida religiosa é todo um esforço humano para alcançar Deus. E não foi assim que nós tivemos um encontro com Deus. Foi Cristo que nos encontrou. Foi Cristo quem foi a nossa direção. Foi Cristo quem nos buscou como ovelhas desgarradas. E Ele nos tomou e colocou nos seus ombros e disse: tu és meu. Só que a religiosidade tem um sentido totalmente diferente. É o esforço humano. A salvação é uma atitude primária de Deus, que precisa ter um retorno do ser humano, claro, o arrependimento, uma rendição, uma vida de santidade, mas a primeira atitude de salvar pertence a Deus, é Deus quem tem a primeira atitude. E olha como vivia Israel nos dias de Isaías. Olha Deus falando para o povo: ouça-me, ó família de Jacó,
vocês que são chamados pelo nome do Senhor. Só era chamado, tinha o nome. É isso que Deus está falando. Vieram da linhagem de Judá. Escutem vocês que juram. Olha só as características da religiosidade. Juram em nome do Senhor e invocam o Deus de Israel. Eles juravam em nome de Deus. Eles invocavam, ou seja, eles oravam. Não parece vida com Deus? Jurar em nome do Senhor, buscar a face de Deus em oração, não parece aparentemente que está tudo? É só aparência. Deus está olhando para dentro de nós, como estava olhando para dentro do povo de Israel nos dias de Isaías. Deus está lançando em rosto a religiosidade morta, porque vida religiosa é uma vida morta espiritualmente falando. Só temos vida espiritual quando estamos com Deus e vivendo segundo a sua palavra. Versículo 2: vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Veja que são características de pessoas que aparentemente estão vivendo uma vida com Deus. Habitantes da cidade santa, pessoas que iam ao templo, que iam à casa de Deus, que invocavam o nome do Senhor, que juravam pelo nome do Senhor. Mas Deus sabia que eles estavam divididos. No coração deles, eles quando queriam, quando era conveniente, eles adoravam a Deus. Quando era conveniente, eles adoravam as idolatrias. E Deus exige exclusividade. Deus não aceita um coração dividido. Nessa noite, Deus trouxe você aqui para fazer algumas coisas. Uma delas, Ele precisa. Além de você precisar, Ele também precisa. Ele precisa que você renda o seu coração totalmente a Ele. Pare de estar com o coração dividido, mas se renda totalmente a Deus. A partir do versículo 3, Deus começa a usar outro argumento. Primeiro diz, vocês se chamam pelo nome de Israel. Vocês se dizem da linhagem de Judá. Mas como diz no finalzinho do versículo 1, juram pelo nome do Senhor, invocam o nome do Deus de Israel, mas não em verdade e não em justiça. Invocavam, juravam, mas não era verdadeiro, porque estava com o coração comprometido com outro Deus, ou com outros deuses, ou com outras coisas. A idolatria não é só adorar imagem de escultura, não. É quando você coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa para assumir o lugar número 1, que só pertence a Deus no coração do ser humano. Quando você começa a priorizar alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, você está com seu coração dividido. E Deus não aceita mais a sua adoração. Deus não aceita mais o seu louvor. Se você acha que eu estou forçando o texto, eu vou afirmar uma palavra do profeta Isaías. Ele disse assim, nos mesmos dias desse povo, nessa situação: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tinha adoração? Tinha. Uma pseudo-adoração. Uma aparência, Tiago, de adoração. Mas o coração das pessoas que só Deus conhece, prescruta e sonda, ele via. Não há verdade, o coração está longe de mim. Eles estão divididos, eles não têm prazer totalmente em mim, na minha palavra. Eles têm prazer em outras coisas, que além de se dividirem de mim, estão afastando eles de mim. Quantas coisas que têm nos afastado de Deus nesses últimos dias. Que tem roubado o nosso tempo, que tem roubado as nossas finanças.
E nós temos amargado prejuízo, porque a promessa lá de Tiago é: aquele que persevera em atentar para a lei da liberdade será feliz em tudo o que fizer. Sabe por que nós sofremos muitas vezes? Sabe por que nós choramos? Sabe por que nós amargamos derrota muitas vezes? Porque nós estamos desvalorizando a palavra de Deus. Nós estamos ignorando a palavra de Deus. O nosso coração não está inteiro em Deus. Invoca o nome do Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Quando você adora, quando eu adoro, Deus não olha. Ele não olha se nós estamos cantando dentro do tom que o maestro Tiago, aniversariante da semana, pediu. Deus não está nem aí se você sair do tom. Tiago vai ficar um pouquinho chateado com você. Mas Deus não está nem aí para isso. Deus está olhando para o seu coração. Ele está querendo ver se você tem prazer na lei dele. Se você tiver prazer na lei do Senhor, como diz o pastor aqui, você pode cantar com a voz de taquara rachada, mas você vai proporcionar um sorriso Elma Chips no rosto de Deus. Deus não está interessado em aparência. Deus está olhando para a nossa essência. A nossa essência precisa comover Deus. Eita glória! O meu louvor precisa mover o trono da glória. Deus precisa. Não tem quando o Tiago fez aqui agora há pouco? O Tiago deu um negócio em Tiago aí. Ele estava sentado, não sei, de repente ele ficou em pé e botou todo mundo em pé. A mesma coisa tem que acontecer com Deus quando nós adoramos. Deus tem que ficar desassossegado no trono e dizer assim: não adianta, Ele está me louvando, ela está me adorando, ela vive para mim, ela tem prazer em mim, então eu vou ficar de pé para receber esse louvor. A nossa adoração precisa comover o coração do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, eu estou sentindo muito Deus aqui. Aí Deus começa a falar com o povo. Um outro sentido. Muito tempo atrás, é Deus falando com o povo. Muito tempo atrás eu lhes disse o que ia acontecer, falando com o povo de Israel. Então agi de modo repentino. E todas as minhas previsões, ou seja, todas as minhas profecias, se cumpriram. Pois sei como vocês são teimosos. Ó, Deus lançando em rosto do povo. Um povo que conhecia o Deus verdadeiro, mas optou por viver uma vida religiosa, uma vida falsa. No que tange a espiritualidade. Aí Deus diz: pois eu sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como o ferro. Na sua tradução diz que a sua cerviz é dura como o ferro, não é isso? Cerviz, pescoço ou nuca. Fala de inflexibilidade. Você sabia que quem vira a sua cabeça é o pescoço? Sabia, né? É a nuca. O movimento é aqui de trás. Só que quando alguém tem a cerviz dura, o pescoço duro, o cérebro pode dar ordem, mas o nervo não mexe, porque é duro, é inflexível, é resistente ao comando do cérebro. Assim era Israel para com Deus. Era duro, resistia, insistia em resistir a Deus. Coração duro. Isso é Deus prescrutando o povo. As nações do lado de fora olhavam: olha que bonitinho Israel adorando a Deus. Gente, que coisa mais linda. Agradando os olhos humanos. Mas Deus estava insatisfeito. Deus estava triste. Porque não havia sinceridade. Não adianta, escuta aí, não adianta nós virmos para a igreja para dizer que vamos adorar a Deus, se quando nós sairmos daqui ou antes de virmos para cá, nós não tivemos prazer na lei do Senhor. A nossa adoração é infrutífera,
O nosso culto não tem sentido para Deus. É preciso vivenciar a sua vontade lá fora. E quando nós viemos adorar ao Senhor aqui dentro, o céu vai baixar. É desse jeito. Não é o contrário. E Deus fala com o povo. O pescoço é rígido como ferro. Sua cabeça é dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria para que vocês não dissessem: meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e viram-se cumprir, mas não querem admitir. Deus fala, Siene, e usa um vaso, e usa outro. Usa os vasos dentro da casa. Pega um vaso de outra casa, traz aqui para dizer o que ela estava falando pela boca dos vasos da casa. E o crente está lá, resistindo. Resistindo, não ouço, não acredito, não foi Deus, Deus não faz, Deus não falou, Deus não disse. Deus não está falando. Coração endurecido, cerviz endurecida. E aquele povo, irmão, quando a gente começa a viver uma vida religiosa, tem um problema sério na vida religiosa. Alguns problemas, né? Um dos problemas da vida religiosa é que nós queremos começar a discutir com Deus, a contra-argumentar com Deus. Há uma passagem aqui em Isaías, no outro capítulo, que o povo de Israel fala assim: nós jejuamos e o Senhor não atende o nosso jejum, não recebe o nosso jejum. Nós oramos e o Senhor não nos responde. Eles estão com a cerviz endurecida, estão resistentes a Deus, à voz de Deus, mas querem as bênçãos de Deus. Querem que Deus responda. O povo começa a ficar intransigente. O povo começa a perder sanidade. Começa a discutir com o Todo-Poderoso. O barro quer discutir com o oleiro. A vida religiosa faz assim, gradativamente com as pessoas. As pessoas se tornam irreverentes e presunçosas, querendo discutir com Deus, imagine. Questionar a Deus. Começamos a ser profanos. O que é ser profano? É desrespeitar o sagrado. Irmão, Deus está aqui. Esse lugar é santo por isso. Quando eu entro aqui com a minha vida totalmente torta, sem nenhum compromisso com Deus, eu estou profanando o sagrado. Tanto o lugar, porque Deus está aqui, por isso o lugar é santo, quanto ao próprio Deus. Existe um risco, principalmente de quem usa púlpito. Nossos casos aqui, obreiros. Que nós acabamos nos acostumando a subir no púlpito. E se nós não temermos a Deus, nós começamos a ter uma vida pecaminosa lá fora, em casa, na rua, no trabalho, e queremos vir para cá, e acabamos profanando o sagrado. A gente se acostuma, acha que é a nossa casa, a nossa sala, a nossa varanda. E não é. Deus está aqui, esse lugar é santo. E a Bíblia diz assim: tira a sandália dos teus pés quando entrares na casa do Senhor. Reverência. O povo de Israel perdeu a reverência, perdeu o temor. Foi ficando irracional espiritualmente falando. Mas Deus falou assim: eu vou fazer uma coisa nova e eu vou anunciar coisas novas para vocês. E o que foi que Deus anunciou? 130 anos antes do cativeiro babilônico, Deus usa Isaías e diz assim: vocês vão para a Babilônia. Na época em que Isaías profetizou isso, o império do momento era a Assíria, não era a Babilônia. Só que quem estava falando não era o Isaías,
era o Deus do Isaías. O Deus do Isaías estava dizendo: vocês vão para a Babilônia. Deus rasgou o tempo para Isaías e mostrou para ele o povo saindo da Babilônia. Preste atenção nisso. 130 anos antes de irem, Deus mostra para Isaías o povo voltando da Babilônia. Porque apenas Deus é o Senhor do tempo e da história humana. Nós queremos marcar datas para fazer as coisas, para planejar, para fazer e acontecer, mas apenas Deus tem o controle da história humana. Enquanto Israel estava ali discutindo com Deus, cocheando entre dois pensamentos, Deus já estava mostrando para Isaías: por causa da dureza do coração deles, eu vou sarar eles na Babilônia. Eu vou levá-los para lá, mas eu vou os trazer de volta. Deus mostrou isso para Isaías. Mais do que isso, Deus falou quem que ele ia usar para trazer o povo de volta do cativeiro. No capítulo 44, versículo 18, e o capítulo 45, versículo 1 de Isaías, Deus mostra para Isaías: eu chamo Ciro, o meu pastor, o meu ungido, que cumprirá a sua vontade. Ele vai ordenar para os meus exilados, para que eles voltem, reconstruam o templo e os muros de Jerusalém. 150 anos antes de Ciro nascer. Porque Deus conhece a nossa vida. Ele não conhece tão somente o nosso momento presente, Ele conhece o nosso passado e conhece o nosso futuro. Como Ele mesmo disse: bem sei que planos eu tenho a respeito de vós, planos de vos fazer bem e não o mal. Deus é um Deus maravilhoso. Israel endureceu a sua cerviz, passou a viver uma vida religiosa vazia, sem intensidade com Deus, e por causa disso perdeu a terra da promessa. A gente não faz noção o que significava a terra de Israel para os judeus. A gente não faz noção. Israel era uma nação que não existia, irmão. Deus chama um rapazinho, vê? Chama um homenzinho chamado Abrão, idoso, casado com uma senhorinha chamada Sarai, idosa, Sirlene, e estéril. Aí ele chama assim: ó, vem, eu vou multiplicar você, eu vou fazer de você uma grande nação. Ah, meu pai, você está ouvindo Deus falar? Você está vendo que Deus é um Deus de grandes promessas? Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Para que Ele cumpra as suas promessas, nós precisamos ficar debaixo das suas sombras, das sombras das suas promessas, resguardados, protegidos pela sua palavra. E Deus fará coisas extraordinárias. Deus chama Abrão, desceu lá junto com 2 anjos, disfarçados de ser humano. Falou: olha, daqui a um tempo, Sarai vai dar à luz um filho. Aí Sarai riu lá dentro. Riu, né? Idosa, estéril. Só que a palavra do Senhor se cumpriu cabalmente. Porque Deus é fiel para zelar pela sua palavra e fazê-la cumprir. O problema do cumprimento da palavra de Deus, irmãos, é que ela tem um lado, o nosso lado, positivo ou negativo. Se nós nos quedarmos à palavra de Deus, as bênçãos advindas da nossa rendição à palavra, da nossa perseverança na palavra, a Bíblia diz que essas bênçãos vão nos alcançar. É lindo, a Bíblia é linda, Deus é lindo. O Rodrigão não está aí não, né? Mas Deus é lindo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, estamos debaixo da promessa da palavra de Deus.
As bênçãos de Deus nos alcançam. Você não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. É isso que Deus está falando. Você vai receber a bênção na porta da tua casa. Vai tocar lá a sua campainha, o seu interfone, vão bater na sua porta, não sei como é que é lá, mas alguém vai te chamar, essa aqui é a bênção que Deus mandou te entregar. Deus tem bênção para nós. Eu sonhei com uma irmã aqui essa noite, há 2 noites atrás. Ah, meu pai. Vou encerrar, irmão. Já encerrei a mensagem. Deus me mostrava que alguém entregava uma bênção. Posso falar? Ela disse que posso, eu vou falar. Deus não me mostrava quem, não sei quem era. Por isso que eu creio que é Deus, que era um anjo do Senhor, se não era o próprio Deus. Que chegava para, na minha cabeça, já esqueci o nome das meninas de novo. Jordana e Betânia. Chegava para elas e entregava 2 coisinhas na mão da Jordana e 2 na mão da Betânia. E quando as 2 receberam, ficaram assim, muito alegres, mas muito alegres. Zizi estava logo atrás delas, e elas assim mostraram, mamãe, recebemos, pulando de alegria, recebemos. E Zizi ficou feliz também, e começou a pular de alegria junto com as filhas. Zizi perguntou, Renato, isso é o que? É bênção? Eu falei, só pode ser bênção, vocês estavam muito felizes. E eu não ter visto, ou Deus não ter me mostrado quem é que entregava, eu quero saber, quero entender que foi Deus ou um anjo. Não conversei mais nada depois disso com Zizi. A única coisa que eu sei é que esse Deus tem bênção para nós. Deus não precisa se explicar quando Ele quer abençoar. Eu é que preciso me posicionar para receber as bênçãos dEle. Eu preciso viver em integridade com Ele. E quando eu viver em integridade com Deus, Deus me abençoará. Promessa lá em Tiago. Serão felizes, bem-sucedidos em tudo que fizerem. A igreja coloca de pé em nome de Jesus. Não vou chamar você aqui na frente não. O pastor tem todo aquele cuidado que é só dele. Eu não tenho essa coragem não. Ele tem. Mas nessa noite, você que já foi prescrutado pelo Senhor através dessa mensagem, você que já foi sondado pelo Senhor nessa noite, Deus falou com você. E talvez você estava entrando na esparrela da religiosidade, eu já estava lá nela. Vivendo só dogmaticamente para Cristo. Friamente, religiosamente. Acabou a alegria, acabou aquele prazer, aquela motivação. Ei, quanto tempo faz que você não se derrama na presença de Deus? Na adoração, no clamor. Não foi Deus que te abandonou, foi você que abandonou a Deus e o trocou por uma vida religiosa. Mas hoje, se deres crédito a essa palavra, Deus já está aí, na tua frente, com a mão estendida sobre você. Ele quer te avivar, Ele quer te vivificar, Ele quer te levantar, Ele quer fazer você saltar de alegria. Aleluia! O Evangelho é alegria, o Evangelho é vida. Faço tudo. Feche os teus olhos aí e fale com teu Deus. Eu mergulho. Fale com teu Deus por 1 minuto. Reconsidere os seus caminhos nessa noite. Tua presença. Você está travando o agir de Deus na sua vida.
Você está impedindo as bênçãos de Deus de chegar na tua casa. Mas nessa noite, se reatares com Deus, Deus fará o extraordinário na sua vida, na vida da sua família. Faço tudo. Levante a sua mão assim, bem alto para Deus. Bem alto para Deus, porque Deus vai segurar na tua mão agora aí. Ele vai te sustentar aí agora. Ele vai te levantar outra vez. Ele vai te renovar no propósito de guardar a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, de adorar a Deus, de viver uma vida abundante com Deus. Levanta a mão bem alta aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome precioso de Jesus, nós nessa noite rendemos graças a Ti pela Tua palavra. Te damos graças pelas vidas, meu Senhor, que nessa hora se reencontram contigo, que se rendem outra vez a Ti, que estão recebendo, meu Senhor, ao Senhor com alegria em suas vidas, para vivenciar o Teu Evangelho de forma abundante. Abençoa essas pessoas, fortalece pelo Teu Espírito Santo. Reaviva, meu Senhor, essa alma, reaviva esse coração, reaviva essa espiritualidade, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a vinda de Jesus, e todos digam amém. Regozijai-vos. Sempre no Senhor. Outra vez digo. Regozijai-vos. Deus abençoe em nome de Jesus.